Empate fora de casa no Brasileirão é sempre um bom resultado. Agora, se o Ceará tivesse sido um pouquinho mais ousado e se tivesse um banco um pouquinho melhor, poderia ter saído com os 3 pontos contra o Santos no Allianz Parque. Vamos analisar esse Santos 0, Ceará 0 no encerramento da 8ª rodada? É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir para você deixar seu joinha, seu like, sua curtida que ajuda demais, fortalece mais aqui o canal e pedir para você se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Tem muita coisa boa aqui no canal, meus amigos, se garanta. Olha só, meus amigos, o jogo fora de casa pro Ceará é complicado. Tá certo que o Santos era o penúltimo colocado, ainda é o penúltimo colocado, passa por uma crise sem tamanho. Mas o jogo no gramado sintético, rapaz, é realmente... Hoje, assim, eu não sei se é porque eu fiquei focado um pouco mais, mas em alguns momentos atrapalhava demais, a bola corria um pouco mais. Eu vi pelo menos uns 2 lances. Teve uma bola do Galeano, uma bola do Matheus Bahia, que eles deram, a bola parece que corria um pouco mais rápida. Parecia até que era um pouquinho como se tivesse molhado o gramado, mas enfim. Independente, também o Santos sofreu com isso, porque o Santos não é acostumado a jogar em gramado sintético, joga geralmente na Vila Belmiro. Mas assim, falando da partida, eu acho que o Ceará fez um bom jogo, teve 2 grandes oportunidades. Pedro Raul e Lelê. Mas o Lelê, rapaz, ele já tinha perdido aquele gol contra o Vitória. Mas enfim, Pedro Raul, no segundo tempo, as 2 oportunidades. No primeiro tempo foi um jogo muito cansado, muito assim, bem abaixo, tanto do Ceará quanto do Santos. Eu acho que o Santos teve um pouquinho mais assim de volume, jogava em casa, 35 mil pessoas, meu amigo, no Allianz Parque. Então, assim, tinha um apoio grande da torcida, mas sem muito. Não chutou uma vez no gol do Fernando Miguel, só pra você ter ideia, no primeiro tempo. O Ceará teve a melhor chance do Ceará foi um escanteio do Mugni, que quase ele faz o gol olímpico. Mas no segundo tempo, o Ceará teve 2 grandes chances. Na verdade, 3 grandes chances. Uma com o Pedro Raul, que ele chuta de esquerdo, cruzado, a bola raspa a trave. Um chute do Romulo, uma lapada, uma forte mesmo, que o Brasão acaba jogando para escanteio. E o lance do Lelê, né? Praticamente o último, quase o penúltimo lance da partida, né? Porque o último foi a falta, né, do William Machado, que não foi falta, ele pega na bola, o árbitro deu vermelho, mas o VAR chamou e mandou revisar, e merecidamente o William Machado não foi expulso, porque ele pega primeiro na bola. Então, no lance anterior, que foi o lance do Lelê. O Lelê dá o quebra no zagueiro, aí só ele e o Brasão, mas ele acaba chutando em cima do Brasão, no rebote aí ele acaba não pegando a bola e a bola vai para escanteio. Mas assim, eu acho que o Ceará, olha, em alguns momentos o Ceará obviamente voltou, jogou atrás, jogou recuado, segurando e tentava explorar os contra-ataques. Pedro Henrique de um lado, Galeano do outro. E o Galeano, meus amigos, ele deve ser muito... Ele é ótimo na marcação, sabe? Ele fica ali do lado esquerdo, ajudando o Fabiano Souza. Eu acho que o lado direito do Ceará hoje não foi bom. Nem Fabiano Santos. Assim, o Fabiano eu acho um ótimo lateral e tal, mas hoje eu acho que o Soteldo ganhou várias ali pela esquerda. Mas eu acho que o Rafael Ramos, depois, quando entrou, acho que diminuiu um pouco o ímpeto do Soteldo. E o Galeano, acho que quando o Fernandinho voltar, acho que o Fernandinho vai ser titular. Ou o Ailo, acho que o Galeano ele peca demais, às vezes ele corre mais do que a bola. Ele tem muita disposição, muita vontade, mas falta só um pouquinho mais de calma, de paciência e de um pouquinho mais de técnica para poder saber o toque acerto, sabe? A hora de você fazer o cruzamento, a hora de você dar uma esticada, a hora de dar um drible. Então acho que eu senti falta disso um pouquinho do Galeano. E o Pedro Henrique na esquerda, né? O Pedro Henrique cansou no segundo tempo, assim como o Mugni. Os caras correm demais, marcam demais e tentam ir pro ataque. Então, foi complicado pro Pedro Henrique, que acabou saindo. Entrou o Lelê, entrou o Rômulo, entrou o Lourenço, entrou o Rafael Ramos. E assim, eu imagino que o Ceará, a ideia do Léo Condé, eu acho que o Léo Condé demorou também para mudar. Ele fez a mudança com 26 minutos, meu amigo. Ele colocou o Rômulo e o Rafael Ramos. Eu acho, 28 minutos. Eu acho que ele poderia ter feito isso um pouquinho antes, mas o Rômulo, assim, teve a grande oportunidade. Teve um contra-ataque, meus amigos. Eu não sei se vocês viram, tem um contra-ataque com o Rômulo. Era só puxar, mas ele adianta a bola, né? O gramado, né? Ele adiantou a bola pegou um pouco de velocidade e aí o zagueiro acabou tomando a bola. Mas assim, eu acho que ele demorou e os jogadores que entraram, com exceção do Rafael Ramos, os jogadores que entraram. O Lourenço, mais uma vez, não conseguiu ser o mesmo jogador. Tá com dificuldade o Lourenço, impressionante. E detalhe, o Sobral levou o terceiro amarelo, não joga contra o Sport, então quem deve entrar é o Lourenço.
E aí o Lourenço assumiu, né, o lugar do Sobral. O Sobral já estava amarelado, então ele colocou o Lourenço, mas não conseguiu dar o ritmo. Ele tirou o Mugni e colocou o Rômulo. E o Rômulo, sabe, ainda falta um pouquinho. Se ele tivesse feito o gol, talvez... Ele tá precisando de uma confiança, sabe, o Rômulo? Ele precisa de um gol, ele precisa de uma assistência bem feita. Cara, para ele ter uma confiança, para ele mostrar um bom futebol, porque ainda tá faltando. E aí ele colocou o Lourenço, né, no lugar do Sobral e colocou o Tubarão. E o Bruno Tubarão também pouco ali pelo lado direito. Eu não sei se o Tubarão ainda não tá 100%, mas eu acho que o Tubarão deve ser um pouquinho melhor que o Galeano. Acho que ele poderia ter colocado até um pouco antes o Tubarão no lugar do Galeano, mas ele acabou não colocando. Ele colocou o Tubarão no lugar, sabe de quem? Do Pedro Henrique, que cansou. E aí, meus amigos, aí o Ceará eu acho que sentiu um pouco isso aí, não conseguiu mais encaixar um contra-ataque bom mesmo. Só teve essa oportunidade num chute de fora da área do Rômulo e o lance com o Lelê, né, que foi num contra-ataque rápido, puxado mesmo, pelo que o Rômulo deu a bola pro Bruno Tubarão e o Bruno Tubarão acabou, desculpa, pro Lelê, e o Lelê acabou driblando o zagueiro, mas acabou não finalizando corretamente. E aí no finalzinho, né, ele colocou, entrou o Lelê. Mas assim, é um time que a gente percebe, pô, se tivesse mais um jogador de qualidade. Pô, gente, saiu o Pedro Raul passou o jogo todinho pedindo uma oportunidade no tênis. Foi assim contra o Vitória, quinto jogo, né, que o Pedro Raul não faz gols agora, não faz nenhum gol. O último foi contra o Vasco, 2-1. Então, assim, ele sai, aí assim que ele sai, o Lelê acaba tendo oportunidade, né? Foi assim contra o Vitória e foi agora assim contra a equipe do Santos. Então, assim, acho que deve ficar assim um pouco meio chateado o Pedro Raul, e eu até entendo, né? Mas, enfim, eu acho que defensivamente, olha, o Santos ele deve ter cruzado assim umas 40 bolas para a defesa. Rapaz, o William Machado, que monstro. Como tá jogando bola o William Machado, viu? Ele salvou o Ceará. Ele salvou, era o último lance da partida e ele dá um carrinho cirúrgico, perfeito. Ele pega na bola e depois pega no David Washington. E aí, ainda bem, evita o gol, que seria o gol. Ele ia sair na frente, sozinho, o David Washington, na frente do Fernando Miguel. E ele conseguiu dar. O árbitro marca falta, acha que ele tem pego no jogador. Ele pega no jogador, é verdade, no David Washington, mas ele pega primeiro na bola o árbitro. O VAR chama, ele vai lá e reconhece mesmo que deu vermelho errado e não marca nem falta, né? Deixa a bola para o Ceará. Então, assim, eu acho que defensivamente o Ceará está muito bem. Mais uma partida sem tomar gol, né? Já tinha acontecido contra o Vitória e agora essa também. Então, acho que é interessante isso e mostra a força, né, do sistema defensivo. Porque foram muitas... Olha, foi muito cruzamento na área. O Fernando Miguel só fez uma defesa, só uma defesa mesmo. E uma defesaça, por sinal. Um chute, acho que foi do Tiquinho. Chute de... Deixa eu só confirmar. Foi um chute do Tiquinho e a bela defesa do Fernando Miguel. E aí sim, o Santos pressionou com mais volume, claro, teve mais posse de bola, essas coisas todas, mas nada, chance clara mesmo, só teve essa com o Tiquinho. E teve um lance lá de pênalti, mas o cara estava impedido, acho que era o Rincon, Tomás Rincon estava impedido, então não tinha como. Ou no lance da jogada, no início da jogada, no cruzamento na área, quem estava impedido, acho que o Tiquinho, que a bola vai para ele acaba não pegando, quem toca é o Marlon, e aí o Tomás Rincon leva um chute do Matheus Bahia, mas a arbitragem parece que marca falta na origem do lance. Então, assim, muito pouco. O Santos realmente tem muitas limitações, é um time fraco. E eu acho que faltou ao Ceará acertar um contra-ataque. O último terço, sabe, meus amigos? Defensivamente estava muito bem. Faltava ali um contra-ataque. Pegou a bola, Dieguinho, Mugni, Pedro Henrique, Pedro Raul. Ou pega a bola, Dieguinho, Mugni conduz a bola. E ele fez isso, né? A bola pro Pedro Raul, mas o Pedro Raul acabou chutando para fora. Então, tiveram poucas oportunidades. O Ceará, eu acho que foi melhor no segundo tempo de oportunidades. O Ceará recuou mais uma vez. A história, se o Ceará tivesse levado, porque recuou. Gente, era o estilo de jogo do Ceará. O Ceará, eu só acho que poderia ter jogado um pouquinho mais ousado para frente. Quando você tem a bola, você tem que sair disparado. Então você precisa de um bom extremo na direita, um bom ponta na direita, um bom ponta na esquerda. E alguém para pegar essa bola e municiar e sair com rapidez. Isso o Ceará faltou, eu acho que falta ainda pro Ceará, eu acho que tem um bom time, esses 11 jogadores do Ceará são bons, mas eu acho que ainda falta alguns jogadores que possam entrar no segundo tempo, ou manter o nível, ou elevar o nível. Hoje, se você tem 2 jogadores no banco que elevam o nível, eu acho que o Ceará teria saído com um resultado positivo. Mas enfim, 0-0 é um bom resultado. Gostei, assim, o Fabiano Souza defensivamente sofreu, então acho que daqui a pouco o Rafael, acho que o Fabiano tá cansado.
Acho que ele chegou logo da Europa, foi sendo titular e assumiu essa titularidade. Eu acho que então tá sem folga, então acho que deveria dar um descanso para ele voltar a ser o bom jogador que ele é. A gente sabe da qualidade do Fabiano, chute fora da área, avança, apoia muito bem, marca muito bem, mas nesses últimos jogos eu acho que ele tá devendo pouco. Mas Matheus Bahia muito bem defensivamente, William Machado para mim o melhor em campo. Marlon também muito bem, Fernando Miguel quando foi acionado fez a defesa que merecia, sempre saindo com segurança, tirando a bola ou encaixando. Meio de campo, Dieguinho, um monstro, joga a bola demais. Fernando Sobral também, carregado de piano, então uma marcação e tal, firme e forte. Mugni hoje jogou muito mais na marcação do que necessariamente no apoio, né? Naquele jogador de dar assistência e tal. Deu uma pro Pedro Raul, mas acabou não aproveitando. Pedro Raul teve só uma chance, uma oportunidade, a bola pouco chegou nele, ele estava saindo muito da área. Galeano precisa melhorar. E o Pedro Henrique sempre disposto, sempre buscando, sempre caindo pela esquerda, tentando alguma coisa. Mas hoje o Ceará faltou um pouco mais para chegar mais no ataque. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia. Eu acho que poderia sim o Léo Condé ter ajudado um pouco mais na marcação do time. Os que entrou, acho que o Rafael Ramos foi bem lá, segurou um pouco mais o Soteldo. Lourenço acho que pode ter melhorando, não é nem sombra do jogador do ano passado. Lele mais uma vez entrou, mais um gol perdido. O Rômulo tá faltando, ainda precisa, viu, Rômulo? Precisa melhorar, porque eu acho que se precisa de um gol, precisa de uma assistência para você ter a confiança, porque tá faltando confiança em você. Antes da gente falar da sequência do Ceará, deixa eu dar uma dica para você que vai viajar e tá pensando em comprar uma mala. Não faça isso, meu amigo. Alugue sua mala, isso mesmo. Alugue a mala da sua viagem na Lockbag. Se você vai viajar final de semana, 7 dias, 15 dias, um mês, na Lockbag tem a mala ideal e do tamanho que você quer. Em 3 vezes sem juros e sem você precisar sair de casa. Acesse aí, ó, lockbag.com.br e veja como é fácil, rápido e seguro alugar a mala da sua viagem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar e alugar a mala na lockbag.com.br. É isso, meus amigos. Agora o Ceará volta aqui para a capital cearense, porque no final de semana tem dia 17, sábado, na Arena Castelão, enfrenta o Sport. Olha aí, o Ceará pegou o vice-lanterna, né? O penúltimo colocado, o Santos. 0-0. Como eu disse, tivesse um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho de um banco melhor, poderia ter ganho, mas enfim. Agora pega o Sport dentro de casa, o Sport nessa crise sem tamanho, terra arrasada, o negócio lá tá feio mesmo, tem que vencer, independente se o Sport é o lanterna, 8 jogos, só tem 2 pontos, não, assim, o negócio não tem nem o que questionar, tem que vitória, e depois mais um jogo em casa contra o Atlético Mineiro, mas o importante é esse jogo contra o Sport, vencer, o Ceará fez mais um pontinho, tá em 6º lugar, então, é cuidar para chegar e aos poucos e ficando ali no G6, G5, G4 e for necessário. O importante é somar pontos. Somou um pontinho fora de casa, agora tem 2 partidas dentro de casa, fazer os 6 pontos e o principal, ganhar do Sport para ter moral e seguir rumo nessa caminhada sensacional no Campeonato Brasileiro, que o Ceará está na parte de cima da tabela, meus amigos. E isso é o mais importante nesse momento. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui é porque você gostou, então peço para você deixar seu joinha, sua curtida, que ajuda demais, fortalece mais aqui o canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Aí, detalhe, se você já se inscreveu, muito obrigado, de coração, muito obrigado mesmo. Ajuda demais, estamos bem a caminho, 36 mil e estamos caminhando aí para a gente chegar aos 40 mil inscritos. Muito obrigado mesmo e até a próxima.